Vitor, você está vendo? Ok, estou sim. Então, esse é a nossa abertura, né? E temos alguns avisos. Eu não sei se vocês já ficaram sabendo que neste encontro nós estamos comemorando 10 anos do encontro USP Escola. E aí nós estamos, a PEP está lançando um livro, né? E para a publicação desse livro foi formada uma vaquinha eletrônica. Então nós estamos nessa essa campanha de arrecadar, porque publicar livro também tem um custo e não é pouco, né? Então há duas formas. Um é entrar nesse site e o outro é uma conta da PEP. Mas tudo isso está no site da PEP. Aqui é um convite para a roda de conversa e esse endereço aqui, vocês me perdoem, eu não tinha colocado, mas eu vou. A presidente ficou de me mandar e até agora eu não verifiquei onde estava. Então, esse aqui é a nossa página de boas-vindas, né? E agora nós podemos. Deixa eu permitir aqui, vou parar aqui. E aí eu gostaria de apresentar o professor Vitor Hugo Saia. É assim, né, que se fala? Isso, Vitor Hugo Pisaia. E ele está na cidade de Taquaritinga, né? A diretoria regional de Taquaritinga reside em Cândido Rodrigues. Ah, sim. Então, eu acho que é melhor você mesmo se apresentar, né? E aí, quem tiver perguntas também já pode fazer, né, Vitor? Claro. Assim, a respeito do que você estiver falando. Tá certo. A gente deixa aberto também, né? Porque a proposta é uma roda de conversa. E pelo que eu vi, o Vitor tem uma vasta experiência e tem muitas ideias bem interessantes, viu? Eu acho que vai ser uma roda de conversa bem interessante. Então podemos começar, Vitor. Tá joia. Eu vou então apresentar a tela inteira, né? Sim. Para que a gente possa. Tá dando para enxergar? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Agora está? Ainda não. Não. Um pouquinho de paciência. Então, apresentar agora. Vou apresentar então uma janela. Vou fazer aquilo que a gente fez, né? E agora? Agora está, né? Deu certo? Teluio? Sim. Deu certo? Agora dá para enxergar? E aparece, ele não está a tela inteira, mas dá para ler, não tem problema, dá para ler. Nossa, aqui está a tela inteira. Não, estava certo, estava bom. Tava bom sim? Não tava igual a gente treinou hoje de manhã? É que você expande primeiro e depois você compartilha, eu acho que é melhor. Tá bom. Tá bom, Vitor. Agora não. Tá. Agora tá bom? Sim, tá ótimo. Então tá joia. Antes de mais nada, né, Tului, quero te agradecer,
né, pela mediação, a paciência também, né, e por esse apoio aí. Também agradecer aos cursistas, informo que é a primeira vez que eu participo de um evento dessa dimensão, né, desse encontro USP Escola e sobre organização da APEP, né, e então uma ideia aqui não é ensinar nada, é apenas compartilhar com vocês uma experiência nossa, que a gente acredita que é possível a gente desenvolver ações voltadas para uma educação que atende a questão da ERE, né, Educação para as Relações Étnico-Raciais, e assim por diante. Então é a nossa experiência e eu vim estar aqui representando todo né, diversos atores e protagonistas aí, né. O tema dessa nossa roda de conversa é Periódico ERE em Foco, perspectivas e desafios para uma educação antirracista, né? E aqui as duas figuras que vocês estão vendo do lado opostos, a primeira do lado esquerdo é a primeira edição e a segunda é a segunda edição, né? Não espantem não que é trator andando aqui perto de casa. Minha cidade tem 3 mil habitantes, tá ok? Vou apresentar para vocês a nossa proposta de programação de hoje, né? Então, o acolhimento e apresentação da pauta, o contexto geral da implementação desse periódico, né? Espaço de ensaio e reflexão, que é o ERE em Foco, né? O nome que nós denominamos para ele. ERE em Foco, espaço de ensaio, né? O que já vem sendo desenvolvidos, e também para a gente refletir acerca de ações somente de âmbito de gestão educacional e de âmbito pedagógico, prática pedagógica, no sentido de uma sociedade mais igualitária, equitativa e assim por diante. A proposta nossa, a partir apesar que vocês podem estar perguntando algumas coisas e tal, indagando alguns aspectos, mas a ideia é, a partir das 17 horas, a gente ter um diálogo, né? Também gostaria de obter sugestões e tal, proposições, que pode estar enriquecendo ainda mais esse nosso trabalho. E às 17h50 as considerações finais e o encerramento. Aqui eu peguei do meu currículo Lattes, né? Se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre o que a gente vem desenvolvendo, tudo, né? Eu tenho a minha primeira graduação em Ciências Sociais, né? Fiz Publicidade e Propaganda como técnico lá em São Bernardo, mas depois de muitos anos eu fiz a licenciatura em Pedagogia, né? E aí, quando eu vim para o interior, assumi a Secretaria da Educação no município aqui de Cândido Rodrigues. E aí fiz o mestrado na Unicamp, né? Voltado também para a questão dos municípios de pequeno porte, a gestão educacional em municípios de pequeno porte, que aí eu trabalhei a questão da municipalização. E depois fiz doutorado em educação na Unesp em Marília, finalizei em 2016, trabalhando também a questão dos municípios de pequeno porte, a municipalização, mas em relação ao material didático, né? E assim por diante, o IDEB, relacionando com o IDEB e tal. Bom, atualmente eu estou como PCNP, professor coordenador do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Taquaritinga, que foi fundamental para que esse trabalho ele surgisse, né, e fosse implementado. Antes de mais nada, eu gostaria de passar um vídeo para vocês, que eu acho bastante interessante e que tem relação com o que a gente está vendo hoje, né? Telui, qualquer coisa você me ajuda, tá? Me dá um help. Tá certo. Eu vou estar ampliando aqui, né? E diminuir um pouquinho.
Vocês me perdoem, gente, que eu tenho bastante dificuldades em relação a isso. E como que eu faço agora aqui mesmo? Eu acho que você... Vou clicar já aqui. tá- É para a apresentação. É uma guia, né? Isso. Aí eu vou apresentar uma guia. Isso. Então, compartilhar. Tá dando para ver? Sim. Nossa, Edna, não acredito. Pra você ver, Lu. 3 pais vieram reclamar só porque eu tava ensinando mitologia africana. Mas se fosse mitologia grega, ia estar tudo bem, né? É um absurdo. Pois é. Oi, meninas, tudo bem? Bom dia, professor Rogério. Bom dia. Prontas para mais uma sessão de tortura? Nossa, Edna, você deu uma boa inchada nessa pandemia, hein? Que isso, professor Rogério? Bom dia, professor Rogério. Bom dia, professora Luciana. Bom dia, Soraya. Bom dia para todo mundo. Vamos lá? Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Lisandro. Falta quem ainda? Eu tô olhando aqui, o João Paulo falou que já tá entrando, mas os demais eu não sei. Já começamos bem hoje, né? Olá, bom dia, tudo bem? Desculpa o atraso. Bom dia, João. Oi, professor João. Bom dia. Bom, já deu a hora, gente. Vamos adiantar com quem já está aqui, por favor. Como foi dito na última reunião, nós vamos tratar sobre o planejamento do próximo ano. Tudo bem? Então tá bom. Antes de mais nada, eu queria saber com vocês como é que tá indo a aula. Luciana, você não quer começar? Começa você. Sim, Soraya, claro. Eu tenho feito atividades dinâmicas e obtido resultados bem interessantes com a maioria das turmas. Ah, tá. E você sentiu alguma dificuldade? Como é que tá? Sim, com a Fran, do 7º D. Mas essa aí também. A Francisca é uma moleca, né? Professor, Ô, moreninha divertida. professor, o nome dela é Franciele. E ela é só uma aluna negra, no meio entre todas as outras alunas negras. Ela é o próprio humor negro, né? Impressionante, Rogério. Hoje em dia tudo vira problema, tudo. Não, professora Silvia, não. Esse assunto no nosso país sempre foi um problema. Vem cá, essa reunião vai demorar? Rogério, a gente acabou de começar. Puxa vida, nós ainda temos muitas pautas para discutir, Rogério. Então, vamos deixar essa pauta do preconceito para uma próxima reunião? Vamos seguir, por favor. Sempre deixamos essa pauta para as próximas reuniões. É incrível, professora Bom, Edna. gente, é o seguinte, principalmente a Edna, né? Eu não vejo por que discutir preconceito nesse momento aqui, tá? Não vejo. É que esse assunto vai muito além do preconceito, professora. Como mulher adora uma discussão. E é justamente por isso, professor Rogério, que a gente tem que incluir essa questão no nosso planejamento. Mas em novembro, na consciência negra, a gente já não fala disso? Não, professor Rogério. Existe uma lei que determina que esse assunto seja trabalhado o ano inteiro. Exato, e eu nunca vi nenhum posicionamento efetivo da escola em relação a isso. É a professora Edna que tem me auxiliado com temas de cultura negra nas minhas aulas. Mas fazer E além- isso nas aulas de artes, ok, né? isso mesmo. Vai fazer isso na temática, pô. Ou eu dou aula ou eu falo desses assuntos. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Professora Silvia, existem materiais de fácil acesso para você aplicar a Lei 10.639 em qualquer disciplina. É isso mesmo? Você acabou de entrar com cota e vai me ensinar a dar aula? Que absurdo, professora Silvia. Não tá Isso, professora Silvia. Pelo amor de Deus, você tá louca? Isso aqui é uma oportunidade de professores. Se tivesse entrado de cota ou não, eu exijo respeito nessa reunião. Professores, Que absurdo. Nossa, ninguém merece. eles estão trazendo uma questão importante e a gente está empurrando isso com a barriga já faz muito tempo. É inacreditável a fala da professora Silvia. Eu tento trabalhar a ancestralidade do povo negro da maneira mais ampla e explícita possível.
Mas isso é muito difícil, porque a gente sempre esbarra nesse preconceito. Peraí. Vocês ainda estão falando nesse assunto? Professor Rogério é completamente desrespeitoso a sua postura, é lamentável. Mas assim a gente não avança na reunião, né? A gente já deu, pelo amor de Deus, gente. Todo mundo tem hora, a gente tem um monte de coisa pra fazer. É um absurdo isso. Somos professores falando sobre a vida de alunos. A gente tem que ter respeito pelas pessoas. Pessoal, chega, vamos parar agora. Para, tá? Nós ainda temos assuntos de muito maior relevância. Claro que a gente tá falando disso, a gente tem que falar disso. Preconceito. E por que não falar disso agora? Não, gente, pra mim já deu, tá? Tchau. É um absurdo. Mas, Edna, o que é que a senhora espera que a gente faça? Óbvio. Isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Se sempre foi assim, por que é que ninguém faz nada? Bom, vocês conseguiram assistir, pessoal? Sim. Deu certo? Sim. O som também? Alguém quer fazer um breve comentário? A gente fica impactada, né? Realmente a gente vê essa postura. Infelizmente, a gente encontra colegas assim, né? Infelizmente. Imagina também em época de pandemia, né? Distanciamento social. A Lismara quer falar alguma coisa? Sim, quero, por favor. Eu acho o seguinte, que para falar uma escola democrática, o professor que trabalha nela não precisa ter cor para poder falar sobre as relações étnico-raciais, a Lei 10.639, que atualmente é 11.645, quando entra com a questão indígena, né? É uma coisa que está aí desde a formação territorial do nosso país. A história sempre é contada por alguém que venceu aquela batalha, né? No caso, foi a Europa, os países da Europa que venceram os nossos indígenas e trouxeram para cá os africanos em forma de escravizados. Então, eles venceram, eles contam a história. Então, através dessa lei, que agora está aí posta, é de 2003, né? A 10.639, 11.645 é de 2008, e a gente percebe ainda que a educação ainda está muito atrasada. Eu me sinto com essa situação no século XIX, né? Porque quando você vê um educador que não está aberto a ser professor, que está professor é eu ficar 25 anos, 30 dentro de uma sala de aula, ou mesmo direção, vice-direção, ou outro cargo qualquer de uma secretaria de educação, e não me abrir para as possibilidades e ver o que trata a legislação atual. É não me atualizar. Isso é estar professor. Ser professor é ir em busca e tentar trabalhar e ver os alunos como ser humano de uma outra forma, ver a educação por outras perspectivas. Tá certo, professora. Obrigado pelas suas colocações. É bem pertinente a gente realmente pensar nessa questão de embasamento legal, né? Mas isso, como você já até sinalizou alguns aspectos, de uma forma até implícita, existem outros aspectos também muito relevantes, que é a questão cultural e assim por diante, que esse é o propósito da gente estar apresentando para vocês, né? Espera só um pouquinho. Deixa eu mudar aqui. Vamos finalizar a apresentação. Vamos ver se agora dá para vocês verem. Dá para ver? Legal? Sim. Sim.
Ok, né? Vocês me desculpem que eu, de vez em quando, vou dar umas enroscadinhas aí, tá, gente? E não é fácil para mim também, não. Né? Que eu sempre uso mais, no caso, o Zoom e tal. Esse é a primeira vez que estou utilizando esse aplicativo. Bom, para a gente iniciar a conversa, esse diálogo, eu acho importante a gente contextualizar, antes de chegar mesmo no contexto da própria implementação do periódico, né? Que eu acho importante porque nós, educadores, traz com a gente uma bagagem, né? E que isso reflete muito na nossa postura dentro da sala de aula, dentro da sala dos professores, dentro de ATPC, o horário de trabalho pedagógico, seja qual for, em atendimento aos pais ou não, seja na elaboração de projetos, né? No PPP, por exemplo, Projeto Político Pedagógico, e também nas nossas ações em diversas instituições, né? E então, a ideia é por isso que eu coloquei esse slide sobre a questão das considerações preliminares, né? Eu não posso esquecer que eu tive uma trajetória enquanto jovem estudante, né? E que hoje eu estou adentrando na melhor idade, né? Tenho 52 anos, quase 53, e eu fiz em outubro de 2020 30 anos só na educação pública, né? Fora instituições privadas e assim por diante. Seria, no caso, enquanto professor, né, de história, geografia, sociologia e tal. Aí eu coloquei dois termos, né, que é a ressignificação e a maturação. Eu tive um privilégio muito grande da minha juventude, né, da transição de infância para a juventude, de morar em São Bernardo do Campo, num período triste, mas ao mesmo tempo um período rico, sob o ponto de vista de crescimento, em termos de aprendizagem mesmo, sobre a situação que a gente vivia naquela época. Meu pai era metalúrgico, e a gente pegou aquele período complicadíssimo, né, da década de 70 e década de 80, né, e meu pai até levou tiro no carro e assim por diante, tal. Então, e com isso, ao longo do tempo, toda a minha trajetória, também como professor e também como secretário municipal de educação, mesmo que for uma cidade bem pequenininha, fiquei 13 anos como secretário, e também na minha formação acadêmica, principalmente, né? E aos cursos de formações que a gente vem desenvolvendo aí. Então, esses aspectos me possibilitaram a ressignificar e ter um nível de maturação para poder estar se pensando na implementação de um periódico que não é acadêmico, longe disso, mas em que possibilita, ao meu ver, em tese, em ações que acredito ser bem assertivas e tal, pelo menos os resultados que a gente pôde constatar. Outra consideração importante, que os aspectos facilitadores possibilitaram isso, né, também. O próprio ambiente profissional que foi propício dentro da própria diretoria de ensino. Apesar de eu ser novo como PCNP de História e Sociologia, que eu entrei em maio de 2019, eu também tive o privilégio de pegar um momento também atípico, né, em que isso possibilitou também meu crescimento, que foi o período de distanciamento social, que a gente teve que mudar também todo o nosso plano de ação, né, enquanto professor coordenador do núcleo pedagógico, em atendimento às demandas e tal, de formação de professores, de gestores, né, professores coordenadores também, tá. Então eu tive o núcleo pedagógico aí, uma vasta experiência de outros colegas também. A minha própria diretora, a Alessandra, também ela deu todo o apoio e aporte que a gente precisava. Também não posso esquecer da outra interlocutora, porque eu sou interlocutor da ERER
dentro da diretoria, e a supervisora Gláucia Bertelli dos Reis, ela também é uma pessoa extremamente importante, poderia estar falando aqui para vocês tranquilamente sobre todo esse processo que a gente vem desenvolvendo. E além disso, foi muito importante também as parcerias, né, diversas que foram ocorrendo, né, tanto dentro da secretaria, dentro da diretoria de ensino, mas a secretaria da COPED, SINC COPED, com a Raquel e assim por diante. O pessoal da COPED, a Priscila, que indicou algumas pessoas como o professor Raimundo. Então, aí vem a PEP, e aí várias pessoas nós fomos dialogando e estreitando parcerias e assim por diante, né? E também, além disso, das escolas, né, com os professores, os gestores das escolas, da nossa diretoria de ensino e assim por diante. Outra consideração importante, né, que ajudou a fazer toda a base, são os aspectos norteadores, né, e que contribuíram muito para essa construção aí. O que eu achei muito importante, que apesar da gente sempre pensar em planejar, etc. tal, as coisas foram ocorrendo de uma forma muito natural, né? Coisa que a gente pensava em trabalhar essa temática de forma presencial, imagina de forma em época de distanciamento social. Mas, na verdade, isso foi se construindo, né? Dentro dessa lógica que eu coloquei, lógica dialética, né? Muito importante. E as coisas foram se fortalecendo, né? Dar um exemplo hoje, aqui a gente está, né, graças a essa parceria, né, a PEP e também, né, que possibilita esse encontro, um espaço para a gente estar também conversando com vocês e apresentando para vocês de forma humilde o que a gente desenvolveu. E outro aspecto, né, os desdobramentos disso tudo, né, que eu acho que diante daquele vídeo que eu passei para vocês, né, ali dá para perceber claramente ainda as instituições, né, imagina as que não são de âmbito educacional, né, imagina como que se dá essa questão racial, por exemplo, de outros âmbitos, né, e se na educacional a gente encontra ainda diversos aspectos assim dificultadores, né, para a gente estar implementando e colocando em prática o que é legal, como a professora disse, né, anteriormente. Então, os aspectos propositivos foram bastante importantes, como eu falei anteriormente, nessas parcerias aí, isso possibilitou a gente avançar muito, né, nesses aspectos aí. Dá para enxergar bem, pessoal? Ô, Vitor? Oi. Se você talvez colocar no modo apresentação, antes de compartilhar, isso. Tá melhorzinho? Ficou ótimo. Obrigado. Então, na primeira parte, eu acho que é a parte da ressignificação e maturação, como eu já adiantei, né, meu pai e a gente também, uma situação complicada, né, e em São Bernardo do Campo, a gente não podia ir na biblioteca, por exemplo, Monteiro Lobato lá, a gente nem podia ir fazer pesquisa, né, porque brucutu era aqueles equipamentos de guerra, né, você não podia ficar conversando 3, 4 pessoas ali na Praça da Matriz e assim por diante, né, vocês sabem bem o que eu estou querendo dizer, né. Então era muito difícil a gente não tínhamos internet, não tinha, né, hoje celular e um monte de coisa, como pesquisar, como estudar, né? Aí a biblioteca da escola é bastante incipiente e assim por diante, tá? Aí eu veio um sonho uma vez, eu sonhava quando era secundarista, né? Eu trabalhava e tal numa agência de publicidade, comecei a arrumar emprego numa agência de publicidade para pagar o curso da noite no Colégio Brasília, né? Que tinha lá em São Bernardo, acredito que tem ainda. E aí eu tinha um sonho de criar um jornalzinho para os estudantes, né? Pensando sobre vestibulares, cursos, temas de atualidades, sabe? Trabalhar alguns conteúdos, tudo voltado somente para o ensino médio. Isso foi um sonho que surgiu naquela época,
de acordo com as condições incipientes que a gente tinha para estudar, para melhorar as informações, obter mais informações, porque eram bastante restritas. Aí, a partir daí, né, eu era assistente de arte nessa agência de publicidade e tal, e aí eu não era registrado nada, aí eu pedi pro meu pai, eu gostaria de tentar entrar na Brastemp lá. E aí acabei eu sendo metalúrgico também, na mesma empresa que meu pai trabalhava, né? Eu trabalhava nas prensas, guilhotina, né, e tal, na parte de estamparia e assim por diante. E aí lá dentro mesmo eu prestei o vestibular, aí comecei a fazer o curso de Ciências Sociais. Até que depois, no primeiro ano já eu pedi a conta e comecei a lecionar em Diadema como professor substituto. A primeira substituição minha foi uma professora gestante, né? E assim iniciei o meu trabalho enquanto, se antes era peão de fábrica, aí passei peão da educação, né? Eu falava isso antigamente. E seja, né, dentro de um contexto diferente, mas sempre voltado na perspectiva de melhorar enquanto cidadão, enquanto professor e assim por diante. E aí eu percebia muita coisa que a gente até lutava muito naquela época, que se tinha um horário de trabalho pedagógico, a gente não tinha, né? Então uma das pautas da nossa reivindicação, além da questão dos reajustes salariais, o acompanhamento, né, o arroxo e etc., a questão também de ter um tempo para a gente conversar, dialogar, construir e assim por diante, porque nós tínhamos naquela época, não que hoje não tenha, mas muitas aulas vagas. Nossa, era extremamente complicado, ficava 2, 3 horas aulas, e quando tinha aula, a sala dos professores, o que tinha na mesa dos professores eram aquelas revistas da Avon, Hermes e assim por diante, e a gente não tinha algo que possibilitava a gente ter mais informações, acessos, coisas que contribuíssem para o nosso trabalho, né? E aí também voltou à tona aquele sonho inicial de estudante, mas agora na perspectiva da docência. E aí eu pensei, poxa, vamos, até eu comentava algumas coisas, gente, vamos lá, vamos tentar montar um jornalzinho para os professores e tal, que tinha o jornalzinho da PUESP e tudo, mas eu pensei de uma coisa mais voltada para a questão da formação docente mesmo, né? E lógico, trabalhar a questão legal também, tudo mais voltado para isso, com sugestões de planos de aulas, conteúdos de diversas áreas, temas de atualidade, troca de experiência. Então isso foi, e infelizmente as condições da vida e as condições financeiras e etc e tal, né, não possibilitou que isso ocorresse, fosse colocado em prática. E também as minhas próprias limitações também, né. Bom, aí, numa contradição, né, ou seja, nesse período de distanciamento social, aí possibilitou. Então, a própria pandemia fez com que eu refletisse aqui em casa, né, como a gente trabalhar a questão AERE, agora em tempo de distanciamento social, né? Já era difícil, já era complicado a gente tentar atingir a todos e assim por diante, né? E aí busquei dentro da trajetória, voltou de novo, aquele sonho ofuscado, tudo, e aí veio, né, da ideia inicial, que era um jornal, um material impresso, para um periódico digital. E aí eu não sabia até então quem era a outra interlocutora de supervisão, até porque esse trabalho, mas era a gente que fazia mesmo dentro do núcleo. E aí eu entrei em contato com a minha diretora de núcleo, ela falou que era a Glaucia. Falei, poxa, aí não deu outra. Liguei, entrei em contato com ela e a gente conversou e passei algumas ideias para ela. Aí eu coloquei nesse slide aí a questão da resiliência e aporte. Então a gente sabe que a diretoria de ensino me deu espaço para isso, apoiou. O núcleo pedagógico ali, nós temos os emojis nossos ali, né, dos que atualmente estão no núcleo pedagógico. Do lado direito seria as escolas que vinham desenvolvendo, principalmente no período de pandemia, a educação, a ERE, né, a educação para as relações étnico-raciais. Inclusive eu participei de algumas lives e tal, das migrações recentes,
e tal, achei bastante interessante. Eu participei, que isso também foi importante, isso me possibilitou me criar subsídios também para tentar atingir as escolas ou tentar fomentar isso. E o uso da tecnologia, porque até então eu não vou precisar gastar dinheiro, vamos dizer assim, no material impresso, né? Então, o uso da tecnologia, isso do Google e tal, e um exemplo disso, o Canva, né? Então, esse aplicativo, então eu procurei no Google alguma coisa assim que me orientasse para estar elaborando, construindo um material que seja gratuito. E aí, nesse site do Canva, eu entrei e comecei, né, com muita dificuldade, né? Os meus limites tecnológicos são imensos. E aí eu fui fazendo, fui montando. Montei um livrinho aqui de umas poesias que eu tinha feito. Aí, a partir desse livrinho pequenininho que eu fiz, tal, daqui da nossa cidade de Cândido, aí eu falei, poxa vida, eu vou tentar ver alguma coisa aí, né? Mas sem parceria, né? Então por isso tem a figura do meio aí. E aí eu falei, bom, vou tentar firmar parcerias cada vez mais, né? Aí essa lógica dialética, né? Eu tentei estudar um pouco mais sobre, né? Porque apesar de ter feito ciências sociais, pedagogia, só que o meu mestrado, meu doutorado foi o foco mais voltado para a gestão, né? Políticas públicas e tal, mas tem legislação educacional. Então, o embasamento legal foi fundamental, né? Que é a Lei 10.639, né, 2003, que alterou a LDB, né? Que é obrigatório o uso de ensino sobre história e cultura afro-brasileira, né? A Lei 11.645, 2008, que nem a professora mencionou, né? Alterou a redação do artigo 26A, acrescentado o ensino de cultura indígena em estabelecimentos públicos e privados, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Principalmente no que diz respeito ali ao segundo parágrafo. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. Então, esses aspectos, assim, que contribuíram fazendo a gente refletir mais sobre isso. Não vou adentrar nessas questões aí, até porque a própria primeira edição trata disso. O momento conjuntural, né? Esse distanciamento social, o projeto da pasta que caiu no meu colo enquanto interlocutor, que é o tema transversal IRE, o fomento e otimização desse tema, né? Transversal IRE também. Então, ou seja, esses três aspectos, né, que é o fomento, o distanciamento e ter a condição de ser interlocutor, juntamente com a supervisora Gláucia, nós abraçamos isso, né? E aí buscamos estratégias para a gente trabalhar de uma forma diferenciada, vamos dizer assim, com um novo formato, não aquele igual do meu sonho lá quando eu era moleque. Aí os passos principais, assim, eu tentei mostrar mais ou menos uma lógica para vocês. A gente buscou sempre de forma integrada e integradora, né? Sempre trabalhar nisso. E não é fácil, vocês sabem muito bem disso, né? Trabalhar esses aspectos, assim, trabalhar com seres humanos, com líderes, não é fácil. Então, isso fez com que a gente buscasse diversas formas para a gente estar tentando articular cada vez mais. Então, para que a gente implementasse esse periódico, né, em formato digital, que não teria custo, vamos dizer assim, né, iria requerer muito mais tempo do que a questão de custo, até porque eu tenho meu notebook aqui, esse que eu estou utilizando para você, é esse que fez praticamente uma edição de todas as duas edições. Mas antes disso, a gente queria sensibilizar alguma coisa, né? E a gente já tinha essa experiência de criar emojis. E aí me veio na ideia criar dois personagens. Que esses dois personagens que vocês estão vendo aí, né? São a Yarinha, que é uma indígena. O nome dela é em homenagem à grande guerreira Yara. E o Ganguinha, que é homenagem ao primeiro líder
né, do Quilombo dos Palmares. Então, aí, a partir daí, o que a gente fez? Criamos esse personagem. Mas antes de pensar no formato em si, nós já pensávamos em fazer um boletim, alguma coisa. Mas antes disso, de fechar esse, seria periódico e digital, a gente estava com ideia de já digital. Mas não sabia ao certo se ia fazer boletim, ou jornalzinho, e assim por diante, digital. Tá? Então a gente pensou de fazer um caráter mais perene, vamos dizer assim, de ter um continuismo. E aí a gente começou, na minha condição de PCNP, a gente começou a buscar informações, mandar WhatsApp para os grupos nossos, tal, de humanas, e assim vai, para os coordenadores também, para ver o que as escolas vêm desenvolvendo nesse período de distanciamento social acerca da ERE. Tá? E aí a gente montou uma historinha para sensibilizar. E se vocês podem perceber no vídeo, que justamente a gente não bateu ainda o martelo de qual seria o formato. Seria periódico ou assim por diante. Mas a nossa preocupação era o quê? Principalmente sensibilizar o pessoal do que seria ERE. Infelizmente, assim, a gente percebeu que muitas pessoas, muitos professores, assim por diante, dificuldade de entender isso. Tá? Aí, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esse vídeo. Tá? É bem pequenininho que a gente fez um podcast, né? Aí, a partir dessa sensibilização, aí nós começamos a estreitar cada vez mais as parcerias e os contatos, como, por exemplo, com a SEDUC, né? Que é através da Coordenadoria de Inclusão. A ERE faz parte, é um dos, juntamente com a EJA, Educação Especial, assim por diante, tá? E juntamente com as escolas, esse predinho do lado ali, que seria as escolas, né? E ali seria a SEDUC. E a partir daí a gente começou o quê? A pegar, né, a coletar textos, coletar imagens, coletar textos acadêmicos, assim por diante, tá? Então, para isso a gente utilizou a Canva, né, e também o Pixabay. Por que o Pixabay? Que isso é importante a gente até salientar, que ele é gratuito, né? Assim, são imagens gratuitas. Lógico, tem que tomar algum cuidado que umas partes embaixo ali não são gratuitas, mas muitas as imagens que a gente está utilizando basicamente é através de imagens gratuitas, principalmente do Pixabay, tá? Eu vou estar passando para vocês agora o vídeo pequenininho, né? Que a gente buscou inicialmente fazer a sensibilização. Opa, desculpa. Vê se está certo. Está conseguindo aí? Ainda não, ainda você está no PowerPoint. Ainda estou no PowerPoint. Você tem que parar essa. Né? Entendi, pode deixar. Vamos para a apresentação. Vamos lá. Agora vamos uma guia. Oi, pode falar. Vitor, eu queria avisar os participantes que eu coloquei no chat o link para registro da presença, tá bom? Isso. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Espero que vocês gostem. Foi muito simples, mas foi de coração que a gente fez. E a voz é da Gláucia e a minha, né? Então eu fui o Ganguinha e ela a Yarinha. Queridos educadores, sou a Yarinha e apresento o Ganguinha, seus novos amiguinhos. Juntos iremos convidá-los a participar de nossos diálogos acerca de um tema muito importante e que faz parte de todo o nosso cotidiano e de nossa formação étnico-cultural. O tema transversal em questão é a ERE, ou seja, a educação para as relações étnico-raciais. Você já ouviu falar sobre a ERE? Tem conhecimentos da sua importância? Sabe sobre o seu embasamento legal? Será que a ERE está posta na Base Nacional Comum Curricular e no currículo paulista? Uma coisa é certa,
Temos muito que refletir e aprofundar nossos conhecimentos sobre esse tema tão complexo e pertinente. Para isso, estamos convidando vocês a acessarem o blog do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Taquaritinga, pois estaremos realizando postagens de documentos e informações regularmente. Caros estudantes, a cada nova postagem iremos informá-los, seja em formato de vídeo ou através de e-mail e WhatsApp. Que esse material possa de fato ser utilizado e replicado em sua prática pedagógica na escola. Contamos com a sua participação. Juntos seremos mais fortes e efetivos na luta contra as diversas formas de preconceitos e de intolerância. A Ana, que montou o videozinho para nós, ela é PCNP dos anos iniciais, né? Voltou, pessoal? Voltou. Alguém gostaria de fazer um comentário até aqui? Porque agora nós vamos estar entrando, mostrando para vocês algumas partes das duas edições. Ô, Vitor, eu tinha uma questão que eu não sei se é o momento. Certo. Você trabalha na diretoria, não sei como chama no estado, né? Diretoria, né? Diretoria Regional de Ensino. E eu queria saber, assim, essa sua proposta é levado desde o ensino fundamental, educação infantil, até o ensino fundamental, é isso? Educação básica, né? Para todos, né? Apesar de que o Estado, o que acontece? É lógico que os municípios, a gente tem um contato com os municípios, nós temos até um grupo de WhatsApp com os municípios, né? Com os secretários municipais de educação, que compõem aqui, né? A nossa diretoria de ensino. Por exemplo, a nossa cidade, que hoje é o Júnior, né? Então, o que a gente faz? Então, a gente passa para eles essas informações e tal, inclusive tudo que a gente faz, a gente passa para eles. Inclusive o convite da gente estar conversando hoje sobre isso. E também o nosso foco, né, dentro da revista, do periódico, justamente é tentar ao máximo atender a todos os níveis e modalidades de ensino. Vocês vão poder perceber isso em alguns aspectos aí. É lógico que a gente precisa estar melhorando em muitos aspectos, né? Mas a gente está, da primeira edição para a segunda edição, a gente já foi com mais proposições, mas tem uma justificativa, né? Que eu vou estar explicando para vocês. Mas é boa pergunta sim, tá? O que acontece? A primeira edição, a gente tentou fazer o seguinte, trabalhar de um aspecto muito mais geral, né? Ou seja, apresentar o tema, né? A temática ERER, mas dentro com uma lógica aí que eu vou estar mostrando para vocês algumas partes daqui a pouquinho, né? A edição do periódico, né? Teve o seu desdobramento, então nós lançamos o periódico, tá? Aí tem, por exemplo, um modelo aí do que a gente divulgou para o pessoal da nossa live, tá? Que é a nossa dirigente, a Glaucia e eu, né? Do lado direito nós temos a capa, vamos dizer assim, a primeira capa da primeira edição. E depois, a partir daí,
nós tivemos alguns contatos com algumas diretorias de ensino. E a diretoria de ensino, né, buscou conversar com a gente, a Audrey, que ela é de História, ela entrou em contato comigo perguntando, né, do como que a gente fez, tal, né, tudo certinho. E aí ela me solicitou indicar alguém que poderia fazer uma live sobre essa questão da educação antirracista, né? Aí eu falei, olha, tem o Raimundo Nonato, né, uma pessoa que ele contribuiu na primeira edição. E aí eu fiz essa parte de articulação e aí nós fizemos uma outra parceria com a diretoria de Pirassununga, nós fizemos uma live junto, né? E essa live foi muito legal, foi no dia 29 de setembro, e o Raimundo foi muito feliz, inclusive o Raimundo é um dos cursistas, que estão ministrando diversos cursos aí, e ele faz parte da APEP e assim por diante, né? Então ele tem uma larga experiência aí dessa questão aí, tá? Então, nossa, foi muito interessante, o pessoal da diretoria de ensino procurou a gente e tal, colocaram até no site deles, né? Achei interessante essa parceria. E aí, uma das proposições dele que me faz reportar aquele vídeo inicial que eu passei para vocês, é justamente como trabalhar isso dentro da escola, como chegar a isso na escola, para que as escolas pudessem repensar. E ele veio com uma proposição, da parte final da live que ele ministrou, foi justamente isso, que as escolas fizessem um estudo dentro dessa questão da ERE, dentro da própria escola, conhecerem-se, né? E ao término da live dele, aí fui para a sala tal, e tudo, aí conversando com os outros PCNPs e tal, né? O pessoal fazendo algumas observações, e legal, é muito legal, a gente sempre faz isso, né? Uma forma bem integrada mesmo. E aí me toca o telefone e era a dirigente, né? A Maristela. Eu falei, opa, vamos ver o que é, né? Aí fui, né, conversar com ela, ela falou, Vitor, ele fez a proposição de ser trabalhado isso nas escolas, mas eu estou com a seguinte ideia, por que a gente, depois das escolas no segundo momento, em relação aos alunos, tal, que está em período de distanciamento, por que a gente não faz isso tudo dentro da nossa própria diretoria de ensino? Ou seja, como essa questão étnico-racial dentro da nossa diretoria, um olhar para si. Puxa, aquilo eu fiquei, nossa, né? Botou gasolina no fogo. Aí eu pensei, algumas coisas a gente foi construindo, tal. E aí montamos o Forms, entrei em contato com o Raimundo, e aí vai. Bom, aí fizemos essa pesquisa. E aí aí criamos aí montei de um trabalho bem legal, tal. O relatório ficou em 42 páginas, né, para vocês terem uma ideia dessa pesquisa. E nós pesquisamos todos os profissionais dentro da diretoria de ensino e todos os docentes, todos os funcionários de todas as escolas, gestores e docentes, né, de todas as escolas públicas estaduais. Então, nós pegamos e tivemos basicamente, se eu não me engano, 76%. Mas aí depois eu vou estar mandando os links para vocês, inclusive do relatório e tudo, para vocês terem acesso. E aí nós fizemos uma outra live, ou seja, um feedback para os professores já em novembro, dia 19 do 11. Professores, funcionários, gestores e assim por diante, né? Passando para eles o resultado da pesquisa que nós fizemos, tá? E aí, né, dentro dessa lógica aí, né, veio a Semana da Consciência Negra. E aí, novamente, nós conversamos, após a live do relatório, aí a dirigente falou, Vitor, eu queria criar uma semana, mas é a primeira semana, mas ela pensou de trabalhar mas não só a questão racial, mas diversos aspectos, como de gênero e assim por diante. E aí a gente fechou num tema chamado Iguais pela Diferença, Sonhos e Direitos Possíveis, né? E aí, o que a gente fez? Fizemos uma live no dia 19, era para ser uma semana inteira,
mas as condições não foram propícias, tal. Aí a Elô Silva, nossa, foi brilhante. Ela apresentou uma live, né, conectando vidas de mulheres negras da ancestralidade à luta. Isso foi bastante importante também, porque a gente não queria trabalhar só a questão racial, mas também a questão racial, mas a questão da mulher é a questão da mulher negra e assim por diante, né? E também a questão dos movimentos sociais, que a gente percebe que muitas pessoas têm uma visão muito preconceituosa em relação aos movimentos sociais. Então, não vou entrar nessa questão, mas a gente às vezes enfrenta alguns probleminhas, assim como eu já enfrentei enquanto professor de sociologia e tal. Bom, aí, a partir daí, isso tudo são desdobramentos, né? Eu quero que você tenha essa visão de que o periódico não parou em si, né? E aí teve essa live, e aí no sentido de estudar mais sobre o que é desenvolvido pelas escolas, bom, agora as escolas estão num nível melhor de compreensão e entendimento do que seria a ERER. Mas como que as escolas estão fazendo? Então aproveitamos a semana da consciência negra para fazer um forms. Nós fizemos um novo forms e mandamos para as escolas, tá? Aí para os coordenadores. Aí a equipe gestora respondeu, depois da semana da consciência negra, o que desenvolveram. E aí a gente fez uma análise mesmo mais crítica sobre esse processo de como que eles desenvolveram. Desenvolveram a semana apenas de forma comemorativa, desenvolveram essa semana de forma crítico-social, teve o protagonismo dos alunos mesmo de distanciamento, articulou a comunidade escolar e também teve uma abrangência em relação ao entorno, né, a sua comunidade como um todo. Então, aí a gente fez um jornalzinho, né? Que esse jornalzinho foi o jornal ERER em Foco, Semana da Consciência Negra. Tá? Tudo isso também depois a gente vai disponibilizar para vocês. Aí vou mandar um e-mail para vocês em relação a tudo isso. Bom, aí volta à tona no caso, o Ganguinha. Aí esse livro eu acabei escrevendo, esse livro de final de semana e tal, a gente foi construindo uma ideia. E eu peguei alguns momentos mesmo da minha própria vida, de infância mesmo, de criança, quando eu nasci em São Paulo, na freguesia, eu morei algum tempo na periferia, na Vila Mirante, Pirituba. Muito pobre, a gente era uma família muito pobre e tal, né? E aí muitas passagens dessa minha infância e tal, eu coloquei nesse livrinho, né? Tomei a liberdade de fazer isso, e apesar de não representar a etnia, mas a gente pegou os problemas que normalmente as crianças e tal, que eu via os meus amiguinhos enfrentavam e tal, sobre isso, né? E aí foi bastante interessante, e aí a gente fez esse livrinho, que chama Memórias do Ganguinha, que é Iguais pela Diferença, Sonhos e Direitos Possíveis. Também bastante interessante, eu acredito que vocês vão gostar, né? E assim por diante. Bom, aí veio a primeira edição, tá? Aí tem o QR Code aí para vocês, da ERER em Foco, tá? E eu queria estar mostrando para vocês então. E eu confesso para vocês, né? Eu tinha até falado, né, para a Telui, que uma das partes mais importantes, que quando a gente fechou a primeira edição, foi naquela parte direita, que vocês podem ver ali, que está escrito setembro de 2020, distribuição gratuita. Essa foi a parte que mais me emocionei quando a gente fechou, né? Depois das revisões e assim por diante, tá? E foi bastante emocionante. E aí nós fizemos o sumário, e estou mostrando algumas partes dela, tá? E aí a turminha, né, do Ganguinha e a Arinha, depois nós vamos ter outros personagens, aí a ideia é essa nas próximas edições. E se vocês puderem observar do lado direito, na parte inferior, tem ali o espaço podcast. Ali tem todo o ERER, todas as partes da primeira edição, para as pessoas com dificuldades, né, de visão e assim por diante. E se você também estiver no carro, de repente você quer ouvir e tal, e você não tem tempo de estar lendo, ou você está fazendo vários afazeres e tal, como por exemplo, mulher, né, dona de casa e professora e tudo, a gente sabe que tem múltiplas funções, né? Então a gente criou esse espaço aí, que é voltado para as pessoas de baixa visão em especial. Aqui nós temos a primeira parte à esquerda, que seria a Gláucia, que é a interlocutora,
ela é historiadora também, tudo, então ela trabalhou com a questão do embasamento legal, né? Como que isso foi implementado e o histórico do pensar da ERER. Aí tem o texto completo, tal, isso peguei uma parte. O segundo texto, aí fui eu que acabei escrevendo, né? Sobre de que forma a ERER está posta na BNCC e também no currículo paulista, tá? Então também busquei fazer um trabalho relacionado a isso. E aí depois vem o do Raimundo, né, que é um texto bem maior do que esse que está aí, tá? Mas aí ele escreveu esse texto que foi muito feliz, que isso acabou também implicando em novas parcerias como aquela, a live com o Pirassununga, né, a diretoria de ensino Pirassununga, que é ERER Caminhos e Possibilidades para uma Educação Antirracista. Então ele foi muito feliz, que ele pegou até mesmo parte da pesquisa dele, de mestrado, assim por diante e tal. E aí a gente partiu, né, para um cambiar, vamos dizer assim, a troca de experiências com as escolas, né? Então vamos ver o que as escolas estão fazendo. Então a gente foi compilando tudo e a gente foi ajuntando e tal, e aí foi a gente montando aí todo esse material de textos, né, e assim por diante. Tá? Do lado direito, a Sincoped, né, Coordenadoria de Inclusão, que também participou e montou essa parte aí, com indicações de vídeos, textos e assim por diante, né? E aí o Se Liga Aí Mestre, que é uma parte que a gente, como se fosse um mural onde o pessoal poderia, né, através de post-its, vamos dizer assim, algumas indicações, sugestões para que o pessoal possa estar desenvolvendo. Bom, a segunda edição, também vou mostrar de forma sucinta, tá? O QR Code e tudo. Antes de entrar mesmo especificamente nessa, em relação ao periódico, a segunda edição. A primeira edição foi a gente tentou o quê? Contextualizar, né? De forma geral, o que era o embasamento, tal, já pegar algumas experiências. E não trabalhar especificamente uma etnia e assim por diante, trabalhar todas. Tal. Agora a ideia das próximas 3 edições, que seria a edição 2, e 3 e 4, trabalhar as 3 matrizes culturais da formação do povo brasileiro. Tá? Seria a primeira matriz, a indígena, que foi encontrada, né, que já estava aqui, né? A segunda, os colonizadores, no caso, o branco europeu, seria a terceira edição. E a terceira matriz, que seria a 4ª edição do periódico, o negro africano, né, que os escravizados aqui no Brasil, todo esse processo aí. Então, a contribuição dessas 3 matrizes, vamos dizer assim, da formação do povo brasileiro. Tá? Lógico que cada indígena tem a sua, né, cada matriz tem a sua também, no caso, diversos tipos de grupos, né, e assim por diante. Mas aí essa segunda edição a gente buscou trabalhar a matriz cultural indígena e a ERER, desafios e possibilidades. Aí a gente deu uma conotação um pouquinho melhor, mais técnica, né? Saindo um pouquinho do amadorismo, mesmo assim a gente sabe que precisa, e a gente formando um pouquinho mais uma equipe editorial e assim por diante, tá? Aí do lado esquerdo, vocês podem perceber que agora tem um podcast ali, só né, no caso QR Code, que tem de tudo, de todas os textos, né, da segunda edição. E logo abaixo, o segundo livrinho, que no caso eu acabei escrevendo, que é sobre, no caso, as aventuras de Arinha, né, que é um sonho muito especial. Também aí, você clicando no QR Code, na capa do livrinho, você tem a narrativa, tanto do Ganguinha como da Iarinha, dos 2 livrinhos, tem a narrativa deles completa, né? Inclusive a narrativa do Ganguinha, quem fez foi a Zilda, que é a PCNP de Educação Especial. E da Iarinha quem acabou fazendo fui eu, né? Bom, e também tem uma outra observação do livrinho da Iarinha, que ao final tem um passatempo, né? Que ali você tem palavras cruzadas, tudo acerca do tema, né?
jogo de 7 erros e assim por diante. Do lado direito, o sumário. A gente percebe que o sumário ele é muito mais complexo do que da primeira edição, né? E aí nós já temos o editorial, algumas pessoas já com os nomes, tudo certinho, tudo as pessoas que se engajaram mais na elaboração dessa segunda edição. Aí voltando, reportando aquela pergunta que foi feita, né, Teluio? Aí nós estamos mostrando o quê? Que essa segunda edição, o nosso objetivo maior é mais mão na massa mesmo, né? Ou seja, possibilitar aos professores não só acesso às informações ou textos acadêmicos, que também tem, mas também o quê? Com aspectos propositivos, no sentido dos professores terem subsídios materiais e, né, que possibilitassem eles estarem utilizando a temática indígena, né, matriz cultural indígena, né, ERE, dentro das escolas. E aí nós temos a primeira contribuição da nossa Ana, que ela trabalhou a ERE na educação infantil e nos anos iniciais de ensino fundamental, né? Nós temos aí ao lado esquerdo uma entrevista com uma professora de educação física que fez o mestrado dela, tal. Ela tem um aplicativo formidável, muito legal, que tem tudo, até as habilidades, competências, tudo que o professor precisa tem ali para trabalhar as danças indígenas no componente curricular de educação física. Aí vem a questão por exemplo, do vídeo, o primeiro vídeo que nós passamos é a apresentação. Mas matemática, como vai trabalhar matemática? Né? Então aí nós temos as duas PCNPs, a Adriana e a Patrícia, que trabalharam, existem diferentes matemáticas, né? Então aí depois até pediram, Vitor, muda o nome índio, coloca indígena, que a gente não sabia isso após a live, né, que foi desenvolvida tal, com o lançamento. Eu falei, não, gente, esse é o momento que vocês escreveram, e isso vai reportar a gente depois a mudar. E esse é o objetivo do periódico e das lives, né? Que a gente repense a nossa prática e repense o que a gente tem. Aí aquela pesquisa que nós fizemos, não sei se vocês lembram, não tivemos nenhum que se autodeclara indígena. E nenhum funcionário, nenhum, né, profissional da educação, que falaram que o pai era descendente indígena. Mas 2 professoras falaram de mães indígenas, que elas tinham descendências de mães indígenas. Aí eu fui atrás dessas professoras, fiz entrevista com ela e tal, e a gente montou esse textinho aí. E do lado direito, a nossa querida, né, a Silmara, que ela desenvolveu um texto muito lindo, grande e complexo das ações que ela vem desenvolvendo, principalmente em São Paulo, sobre as histórias e culturas indígenas, né, nas práticas pedagógicas. Aí tem vários exemplos e tal, foram, se não me engano, 7 ou 8 páginas só com ela. Aí vem a educação física com os professores da rede, PCNP também, o Fábio e o professor Mário, que é as brincadeiras de jogos indígenas na educação física, reflexões e possibilidades. Eu lembro que, isso aí é uma parte de cada um, então tem várias partes, tá, de cada texto. No caso aqui a PCNP de arte, a Fátima, arte indígena, né? E antes da pandemia, nós fomos convidados pela usina Nardim e a Unesp, dos professores nossos fazerem um curso, né, sobre a ocupação indígena no Planalto Paulista. Então, muito interessante também. Eles colocaram a mão na massa, né, sobre a pintura rupestre, foi muito legal. Do lado direito, os PCNPs da área de Ciências da Natureza, né, a Laís e o Rogério, né, sobre a questão da alimentação indígena, né, conservação e assim por diante. Do lado esquerdo, na área, as ações que são desenvolvidas do pessoal de linguagens, né, o Grêmio Estudantil, o método, né, de melhoria da educação de resultados, tá, o MMR, a nossa diretora do núcleo, as ações que o núcleo vem desenvolvendo, inclusive os podcasts, boletins, o blog e assim por diante. E na área de linguagens, né, o professor Ronaldo falando sobre. E aí nós temos a hora de cambiar novamente, a gente trabalhou isso, buscando das escolas que aquelas que desenvolveram ações acerca do fomento da ERE na perspectiva indígena, né? Depois nós temos um professor de história que aposentou aqui de Cândido, o Lori, que foi ao Museu de Paleontologia aqui pertinho, em Monte Alto, que é o município vizinho, e apresentando algumas coisas sobre os nossos sítios arqueológicos aqui próximo, aqui entre Cândido, Taquaritinga e Monte Alto. E por último, a palavra à nossa dirigente,
que é uma pessoa ímpar, uma pessoa séria, uma pessoa que abraçou a causa, né? E me deu total apoio, nos deu total apoio para que a gente implementasse esse projeto. E aí o Se Liga Mestre também, com várias observações, rádios, nossa, eu pesquisei rádios, né, indígena, literatura infantil, o pessoal foi me mandando coisa, a Glaucia pegando e tal, todas as escolas que ela ia, ela pegava informações e tal, né, como supervisora, e me ajudou muito aí para a gente estar construindo tudo isso. Bom, aí o lançamento, nós fizemos a live com a Silmara, que foi uma das pessoas extremamente importantes para a construção dessa segunda edição, e a gente apresentou também, né, no caso, o periódico, e também, né, no caso, o livrinho, As Aventuras de Yarinha, como já falei anteriormente. Além disso, muitas outras coisas ainda a gente vem pensando e vem desenvolvendo, mas uma das ações que acabaram tendo desdobramento, né, foi justamente um boletim que a Coped enviou, tipo um concurso, vamos dizer assim, sobre as práticas pedagógicas e metodologias de ensino das modalidades de ensino e atendimento especializado, a Coped. E ali a gente poderia participar na publicação de um artigo. Então eu entrei em contato com duas coordenadoras que mais trabalharam a questão, né, que mais contribuíram para os dois periódicos, que é a Emanuela e a Mariana, e nós três elaboramos um artigo que está lá em análise, não sei se vai ser publicado ou não, a gente não tem retorno de nada ainda, que foi ao finalzinho do ano, que é a ERER e ações entrecruzadas em tempos de pandemia, inovações necessárias. Bom, para fechar essa parte, para a gente abrir, para a gente conversar e tal, foi elaborado aí um texto para a gente iniciar esse ano de 2021, uma nova jornada, uma nova vida. Que a dor não roube nossas alegrias, que os momentos difíceis nos cubram de espiritualidade, que a sabedoria nos torne mais humanos e altruístas, que o ato de julgar alguém tire de nossas mãos o peso da ignorância e da incompreensão alheia, que os ventos fortes apropriemos apenas da bela energia, que apesar dos tempos e dos contratempos, a empatia se faça presente em todos os momentos de nossas vidas. Vitor Hugo Pisaia. Obrigado, né? Tá aí o Gaguinha dando um agradecimento a vocês. E também a Arinha, valeu mesmo, né? Então, basicamente é isso, de uma forma humilde, querendo passar para vocês o que o nosso grupo, que muita gente, muitos protagonistas pensaram acerca do fomento da ERER. Muito bom, Vitor. Nós estamos abrindo agora, então, para perguntas. Agora dá para enxergar, né? Já saiu. Alguém gostaria de estar falando alguma coisa? Bom, eu, Lismara, só desejo assim, boa sorte para vocês, parabéns pelo trabalho, fiquei fascinada com todo o desenvolvimento e quero ter acesso a todo esse conteúdo, que eu tenho certeza que será enriquecedor para a minha prática pedagógica também, porque ser professor é aprender sempre. Obrigado, Lismara. Obrigado por você também ter contribuído aí, né, nessa discussão. A Jaciara também comentou aqui no chat, a Márcia. Eu queria perguntar, Vitor, essa ERER, né, essa junção assim de letras, que já virou um símbolo, né? Isso foi criado há quanto tempo? Olha, eu não sei te falar ao certo da utilização das iniciais, né? Mas isso está dentro do embasamento legal, né? E seria dentro até própria da LDB. Se falava muito disso, mas não essa expressão ERER, né? Com uma forma mais
resumida. Tanto é que tem gente que tem dificuldade, você fala sobre ERE, mas o que você está querendo dizer mesmo, Vitor? Não, educação para as relações étnico-raciais, né? Eu acredito, eu não sei te falar o certo da data, mas isso tem alguma relação. A gente sabe que hoje mesmo, se a gente pegar na secretaria, na SEDUC aí, muitos cargos estão sendo, muitas funções estão sendo criadas, POC, não sei o que e tal, muitas vezes eles usam os termos iniciais para facilitar, até porque ele é um tema que tem né, ele é enorme, né? Educação para as relações étnico-raciais, que é diferente, por exemplo, cidadania, pluralidade cultural. Então ele já trabalha, já é um nome muito grande, então eu acredito que para facilitar foi utilizado, né, no caso, as siglas. Quer dizer, ela já nasceu junto com a lei. Na verdade já se trabalhava sobre isso, mas aquele embasamento em 2003, 2008, isso possibilitou um tratamento muito mais complexo. É lógico que ainda precisa melhorar ainda, principalmente a implementação disso nas escolas, né, com projeto pedagógico e assim por diante. Mas é fundamental esse processo, né? Entendeu? De ter esse embasamento legal. Na primeira edição, que a Gláucia trata disso, ela aborda bem essa questão aí de como foi se constituindo historicamente a educação para as relações étnico-raciais, mas à luz das legislações, vamos dizer assim, dos dispositivos legais. Porque eu lembro que faz muitos anos, né, que eu já ouvi falar da 10.639. E existia até um advogado, isso numa palestra na ação educativa, e ele queria, assim, de alguma forma, punir as escolas que não trabalhassem, né, com a lei, cumprindo a lei. E eu cheguei a comentar com um professor de escola particular, e ele falou assim para mim: bom, mas nós não temos alunos negros? Eu fiquei quieta, né? Porque justamente por causa disso que ele precisaria trabalhar, né? Por isso que a gente ainda encontra, que nem aquele vídeo mostrou claramente, né? Pessoas resistentes em relação a isso, né? Ou visões bastante parciais e equivocadas, né? E até mesmo no desenvolvimento desse trabalho tudo, eu também fui mudando muito a minha visão acerca dessa temática, né? E por isso que eu falo que isso possibilitou também um crescimento no nosso profissional, né? E também eu como formador. Então nós temos ainda muito, né, a amadurecer, muito a implementar, e porque, olha, se move montanhas, mas a questão cultural, né, o estigma está muito presente. É difícil, é muito difícil, por isso o trabalho educativo, né? Ou seja, trabalhar esse embasamento, mas e que realmente chegue, né? Então, vocês podem perceber que a todo momento a nossa tentativa, de todas as ações que nós fizemos, é sempre quebrar esse paradigma, né? Não foram só lives, né? E não foi a semana da consciência negra por si só, mas e sim em momentos mesmo de reflexão. Por isso o periódico, né? Espaço de ensaio e reflexão, né? Então, ou seja, atuar e tal. Tanto é que eu estou pensando, eu vou até conversar com a Gláucia, a gente vai estar dialogando, agora como que a gente vai fazer para pensar no planejamento, né? Ou seja, bom, vocês têm todo esse material, vocês tiveram tudo isso, e agora, né? Como que nós vamos estar implementando, inclusive, se haja uma pesquisa dentro das escolas, né? Porque a gente espera que agora os coordenadores, a equipe gestora e os professores possam desenvolver essas ações dentro da escola. Primeiro, para se conhecer. Como que a gente vai tratar de matemática se a gente também não se conhece? Se a gente não sabe a nossa comunidade, o entorno e assim por diante.
Mesmo sabendo que nós somos uma região aqui predominantemente de imigração branca, europeia e italiana, né? Mas é fundamental que a gente se conheça, né? Reflita sobre esses problemas, porque juntamente com isso, né? E nem por trás disso, mas juntamente com isso, nós temos diversas formas de preconceito, de gênero, né? Preconceitos até mesmo de classe social, preconceito de diversos tipos e que culminam em bullying e assim por diante. Ô, Vitor, a Márcia gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Abrir seu microfone? Olá, professor. Boa tarde. Olá, Márcia. Tudo bem? Obrigada, primeiro, pela exposição. Projeto muito bacana e importante também, né? A minha pergunta é com relação... você me disse que é PCNP, né? Que trabalha aí na diretoria de ensino. Eu gostaria de saber como que tem sido a formação para professores e professoras, né? Porque um dos maiores problemas que a gente tem para poder iniciar esse debate sobre o IRER é a falta de formação de professores e professoras, a falta de entendimento do assunto. Muitas vezes, eu percebo na minha experiência, que eu sou professora também de fundamental, e esse ano eu estou com ensino médio, e muitas vezes as pessoas querem abordar esse tema e acabam abordando de forma equivocada, reforçando estereótipos ou trazendo uma visão inadequada. Então, o que eu percebo é que falta formação. Apesar da lei ser de 2003, apesar disso já estar dentro da universidade para nos formar, para que a gente possa depois levar para a sala de aula, a gente sabe que o ciclo ele é todo falho, né? Já começa na nossa formação. Então, formação inicial. Se você puder falar o que vocês têm feito na diretoria de ensino de vocês, eu só queria falar que na minha diretoria de ensino esse ano houveram alguns temas, entrou uma PCNP nova que é do interesse dela, é um tema que ela já trata, então ela levou para algumas formações de APPC, que foi muito legal. Mas é meio que perceptível que esse tipo de ação, ela parte de uma pessoa, que não é algo que está ali dentro já do ethos, da diretoria, não é algo que todo mundo domina, que todo mundo já está debatendo. Então, essa é uma questão que me provoca bastante, porque eu sempre trabalho esse tema na escola, independente de qual turma eu esteja, porque é um tema também que para mim é importante. E eu percebo que na escola são 2 ou 3 pessoas que às vezes se articulam porque realmente entendem que aquele tema é importante. Desculpa, eu falei bastante. Não, tá ótimo. Tentar esclarecer como que é importante esse encontro com você hoje. A gente está pensando e debatendo sobre isso porque a gente precisa realmente de formação para poder levar isso para a escola, para a sala de aula e para os espaços de debate de educação. E desculpa, eu me prolonguei. Não, tá ótimo. Nossa, eu adoro isso. Professora, Márcia, muito obrigado. Assim, eu vou tentar, dentro da minha percepção, tá? Quando você coloca num ponto da nossa formação inicial... O microfone está fechado, professor. O meu? Esse agora tá ok. Tá ok? Não, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Então, tá me ouvindo, Márcia? Tá ouvindo agora? Eu tinha desligado meu alto-falante. Não tem problema. Ô, Márcia, mas não esquenta não. Professora, eu acho bastante pertinente que você colocou, minha opinião, tá? Você colocou o primeiro ponto, que eu acho que é crucial. Que eu dei aula em pedagogia, aqui na faculdade de Monte Alto mesmo, na época, antes de entrar na Uniesp.
de fundamentos teórico-metodológicos, história, geografia e de EJA, além de outras, tá? Mas vou me reportar a essas. E de fato, né, a gente percebe que ainda precisa rever muita coisa, não só o curso de pedagogia, mas também os demais das áreas específicas, né? Porque é fundamental que isso também, essa lei seja cumprida em todas as instituições, seja ela em qualquer nível, em modalidade, etapas de ensino, né? Eu acho que ainda existe uma lacuna aí e que isso corrobora com essa situação incipiente. Essa é a primeira observação. A segunda observação que eu vejo também é dentro da própria diretoria. E eu vou me colocar como eu fui muito incipiente em relação ao tema. Antes da pandemia. O que as escolas vinham fazendo, algumas escolas, inclusive as 2 PCs que me contribuíram para a gente fazer, foram autoras né, daquele artigo, né, que pelo menos ainda que não é publicado e tal. Mas, além disso, de assistir e tal, também aconteceram coisas importantes, a gente assiste na televisão, que a questão racial, e a gente está vivendo, os governos, né, de extrema-direita, tal, não vou entrar nessa questão, que é uma questão, né, ética, tal, mas a gente percebe que criou-se e ficou à tona, ao meu ver, a luta de classe, e aí aflorou ainda mais questões, né, de cunho preconceituoso e assim por diante, com o assassinato lá nos Estados Unidos, aí no Brasil, aí vai, não vou entrar nesses méritos aí. Isso me ajudou muito a refletir. Então, enquanto, né, cientista social, né, pesquisador, isso me fez refletir sobre a minha prática, né? Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é o que você está fazendo. Você está refletindo sobre a sua prática e de que forma as outras práticas, né, podem contribuir ou não, ser fatores facilitadores ou dificultadores para que você desenvolva isso na escola. Esse é o nosso objetivo e graças a Deus nós temos a supervisora Gláucia, que ela abraçou, né? Lógico, o tempo dela é muito complicado, né? E tal, porque ela também é supervisora da educação especial. Então você imagina a loucura que é a vida dela, mas sempre teria de prontidão para contribuir para esse nosso trabalho. É fundamental que esses pontos sejam levantados numa TPC, sejam abordados. O que você está colocando aqui, né, é fundamental que na TPC, não sei se você dá aula em escola pública, escola pública do Estado, você teve as ATPCs de área, né? Sim, eu sou do Estado, aqui do núcleo da Leste 4. Leste 4. Então, aí precisa ver quem é o interlocutor. Eu acho que o primeiro passo é esse. Sempre com proposições. Aquele último texto que eu escrevi lá, né? A ideia é justamente isso. Eu penso que, por mais que a gente não sinta na pele, né, que outras pessoas sintam e aí elas tenham uma ação diferente, mas enquanto um educador, enquanto um formador de formadores, eu tenho que montar estratégias em que eu traga todos, em que eu possibilite agregar, e que ações sejam articuladas e articuladoras. Aí, senão, fica difícil, né? Ou seja, não estou falando de não ter um embate, não, mas o conflito ele é inerente, ele faz parte, mas a forma como a gente vai conduzir isso, eu penso que é fundamental os interlocutores da ERE refletir, né? E ver em que momento nós estamos desenvolvendo legal, em que momento o que eles vêm desenvolvendo está atingindo ou não, né? Está chegando ao professor, está chegando ao projeto pedagógico. Então, aí, por exemplo, eu tenho apoio agora da supervisora.
Então, eu não vou chegar lá na escola e vou inspecionar o projeto político-pedagógico da escola, que não cabe a mim. Mas as informações eu posso obter e através dela, porque ela vai passar na mão dela o crivo da análise de todos esses documentos. E aí, por ali, eu vou ter acesso às informações se pelo menos o projeto político-pedagógico tem. Se tem, os professores vão estar atuando. E aí eu tenho como fazer um acompanhamento, e por que não, de uma certa forma, um monitoramento do bem, né? Até porque essa lei tem que ser cumprida, né? Se você olhar o jornalzinho que eu vou estar mandando para vocês, olha o jornalzinho lá, você vai tentar entender assim, aonde que eu quis chegar com aquele informe que nós mandamos. Ou seja, o pessoal pensando, não, vamos ver. E aí a gente fez uma análise daquilo, deu um trabalho enorme. Nós demoramos 2 semanas depois da Semana da Consciência Negra de montar aquilo. Então, tudo isso, né, é fundamental que se tenha um diálogo, né, um apontamento. Eu acho que, como você disse, você é aprendiz, mas você também é formador, né? Você também é uma liderança. E eu penso que, enquanto na função docente, nós temos uma função social extremamente importante. E que o teu trabalho, o fomento do teu trabalho acerca da ERE, depende também do trabalho dos outros, do apoio dos outros. Inclusive para te ajudar em termos de subsídios mesmo, de entendimento para esse trabalho em prática pedagógica. Esse é o objetivo principal do periódico. Ele era em foco, espaço de ensaio e reflexão. Esse é o objetivo principal. Então lá, tá a lei. Tá, a lei tem que ser cumprida. Tá. E aí? Cadê outros que possam contribuir, ações de outros em diversas escalas? Tá? Então, aí vem, eu acho, a importância do interlocutor e do núcleo pedagógico, né? Justamente dar essa condição, né? Para que, coisa que eu não fazia no ano de 2019, até porque eu estava começando ainda. Eu estava, né? Por mais que eu fui gestor municipal, fui coordenador de escola, etc. e tal, fui coordenador, fui vice da escola da família 1 ano. Por mais que eu tenha essa experiência, trabalhar com formação de professores é muito, né, específico, é muito complexo e assim por diante. Então, eu não sei se eu fui feliz de responder isso para você, professora Márcia. Sim, professor, eu agradeço. Agradeço mesmo. Tudo que foi falado aqui hoje contribui bastante para a discussão. Obrigado. Mais alguém, gente? Telúrio? O pessoal está perguntando se vai enviar. Também a gente, através do e-mail, né, pessoal? A gente vai estar enviando, sim. O que tiver de material, vocês podem pedir, tá? Vou mandar meu contato de WhatsApp também. E aí a gente vai conversando. O que eu tiver de coisa também, viu, Márcia? Poxa vida, é um maior prazer. A gente tá... que nem eu falei, a parte que eu fiquei mais feliz, até eu falei com a Telúrio, que eu fico até emocionado quando eu falo isso, quando eu coloquei distribuição gratuita, sim, né? Porque era aquilo que uma das coisas que me dificultava nos meus sonhos de adolescente e de docente, de produzir ajudar a construir um material, mas o maior fator impeditivo, um dos fatores impeditivos era a questão, né? Ideias tinha de monte, né? E mão na massa também, porque eu trabalhava numa agência de publicidade lá, tal, como auxiliar de arte, então eu tinha sempre possibilidade disso, mas sempre parava em alguns aspectos, né? Difícil, né? Então, alguém gostaria de estar... Oi? Você viu o comentário da Noemi? Não vi. Então, ela escreveu: grande incentivo para todos os participantes. Empreender é preciso. Nos ajuda a tomar coragem e colocar em prática nossos projetos. A visão se torna missão, assim deixaremos de ser menos visionários. E agradece.
Isso, obrigado. A ideia também é isso, é ir para a prática mesmo, mão na massa. Vocês vão ver, principalmente na segunda edição, né? Ó, seria bom, bem legal, se puderem compartilhar o material. Tudo, a gente vai estar compartilhando com vocês, inclusive aceitamos sugestões para ele estar melhorando, né? Agora, hoje mesmo eu estava pensando, conversando, né, com a Telu e tudo, já da segunda matriz que a gente vai estar trabalhando, que é a terceira edição. Que a segunda matriz é o branco, né, europeu. Então, sabe, me veio até na cabeça o Museu da Imigração, sabe, assim, a gente pensando como que a gente, qual seria outro personagem, ou a outra, ou outros, né? E é legal isso, porque faz a gente crescer, né, refletir, ter uma visão mais crítica, né, sobre a nossa sociedade e contribuir para que isso possa chegar na sala de aula, principalmente, né? Que isso é o fundamental, né? Até porque a escola, o vídeo mostra claramente isso, ela faz parte da sociedade, né? Mas também ela tem a sua função realmente de contribuir para uma sociedade melhor, né? E não reproduzir o que a sociedade coloca, né? E tal. É o que normalmente a gente vê, né? Mas eu vejo, viu, Márcia, assim, na minha opinião, que quando eu comecei a lecionar, né, apesar de que era difícil, eu lembro que a gente saía 20 minutos antes de terminar a terceira aula, a gente fazia macarrão com sardinha para os alunos, o que sobrava a gente pegava na escola, assim, tinha janelinha, via para a comunidade. Tudo isso, assim, faz a gente aprender muito, né? Eu me lembro muito bem nessa escola aí, onde eu iniciei, né? Eu era um menino, né? Muito a aprender, mas foi fundamental, né? Isso. O fato de ser metalúrgico também. Então, tudo a gente pensa que nunca vai usar, né? Eu fiz publicidade e falei, pô, nunca vou usar isso. Nossa, eu estou utilizando, né? Muita coisa. Então, é fundamental. Eu acho que tentar identificar aquilo que você tem de possibilidade e ir atrás. Lutar por um... Se precisar, Márcia, um ATPC de vocês, na Leste 4, pode, a gente está aí, tem a Glaucia, eu posso pegar alguns professores, alguns PCs, nem preciso eu falar, né? Eles mesmos podem estar falando sobre, a gente apresentando, é público, isso é nosso, né? E se a gente é o que graças àquela faxineira da escola, que é a dona Lucinda, que nem o livrinho do Ganguinha coloca, né? A diretora, os professores, os funcionários, e aí vai, né? Então, se a gente trabalhar tudo isso, né? A proposta dos 2 livrinhos justamente tentar trabalhar com as crianças e tal, já o fomento disso, né? Tanto é por isso que nós entramos em contato com os secretários municipais de educação da nossa DE, para que eles possam ter disponibilidade desse material e trabalhar, né? Porque daí nós temos alunos já nas escolas estaduais numa condição melhor de você trabalhar essa temática, né? Inclusive com menos problemas nesse âmbito nas relações dentro da escola, né? E fora, e assim por diante. Quem mais, assim? Alguém perguntou mais alguma coisa, Telúrio? É que muitos estão pedindo o seu material. Agora, para isso, a gente teria que ter o e-mail, ou você passar o seu WhatsApp, né? E Passo. fica mais... Vocês preferem no WhatsApp? Se vocês preferirem no WhatsApp, posso mandar por e-mail e WhatsApp. Talvez, se você não se importar, a gente colocaria aqui e o pessoal anota. Talvez seja mais rápido. Tudo bem. Então, fácil, meu WhatsApp é que eu coloco aqui na mensagem? Pode colocar. Ah, Lilian prefere por e-mail. Tá, eu mando também. Nossa. Quem não respondeu
formulário é porque não tem interesse no certificado? Ah, que eles não sabem qual é o link. Ah, eu coloco, sem problema. Ó, eu vou colocar o meu e-mail também, pessoal. Mas se eu esqueci de alguém, então vocês podem estar. E tem o meu institucional. Aí vocês podem solicitar, eu envio também por e-mail. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Ó, a Teluio colocou aí o link para registro de presença, tá, pessoal? Quem quiser, me manda o e-mail solicitando, Vitor, eu quero o material todo. Aí eu mando por e-mail. Mas manda no meu e-mail primeiro. Por favor. Mais alguém sugere alguma coisa? Tem alguma crítica? Olha, Vitor, eu acho que não teve ninguém que não gostou. As pessoas gostaram da sua apresentação, né, do seu empenho, da sua dedicação mesmo, né, do seu comprometimento, do seu compromisso com a educação. E a gente vê que você também deu sorte de ter boas parcerias, não é? Ó. Acho que isso facilita muito, né? Oh. Mas eu acho que é uma coisa possível, o que você mostra que isso é possível, e que às vezes você está lá em Taquaritinga fazendo um trabalho excelente, né? E isso pode ser replicado. E eu vejo que você tem disposição e boa vontade de espalhar mesmo Isso. o trabalho. Obrigado pelas palavras. Sozinho a gente não faz nada, né? Não. Não tem como. Mas nós tivesse a Glaucia aqui, até muitos outros, né? Nós estamos ainda, até porque a gente está de passagem, né? Eu estou, né? Eu não sou PCNP, eu estou, né? Então, a ideia nossa justamente, essa equipe, né, editorial, é que essa equipe possa dar o caráter perene para as outras edições, né? Então a ideia é isso, depois dessa matriz, de trabalhar a quarta edição, a última matriz, a negro-africana, a ideia é trabalhar as mais recentes, né? A formação étnica no Brasil, tudo, e até mesmo chegar até a atual, né? A situação atual dos haitianos, dos bolivianos, né? E assim por diante, né? Venezuelanos, e aí vai. Então a ideia é que isso vai trabalhando dentro de uma lógica, de um contexto histórico, né? Isso que é importante, que o pessoal entenda que existe toda essa lógica aí, né? Porque as coisas não são isoladas, mas que ela tem todo um contexto, né? De embasamento, mas legal, mas de um contexto histórico-cultural, né? Da nossa formação. É uma luta. Isso requer mesmo um trabalho, sim, exaustivo, mas gratificante. Né? Mais alguém quer falar alguma coisa? De fato a gente se emociona mesmo, né? A nossa origem, tudo faz parte, né? A gente não pode esquecer de onde a gente veio, né? A história do Ganguinha vai mostrar muito isso. Aí, por que disso, né? Tem gente que não preencheu o formulário, né? Pode estar preenchendo. É importante preencher o formulário, porque aí a gente tem acesso aos e-mails e os nomes. Isso. E aí, se escapou algum, porque depois, quando a gente desliga, o chat também apaga. Então, eu estou copiando, mas pode ser que a gente pule alguém, né? Mas deixa eu ver se tem mais alguém aqui.
Eu acho que era importante anotar o seu e-mail, né, Vitor? Eu já passei o e-mail, já coloquei o e-mail. Eu vi. O Teruio, uma observação também que eu acho importante, né? Pessoal, dentro das duas edições, tem lá o pessoal, os contatos, tudo, se precisar de algum, né? Ali, cada um dentro da sua área, tudo, nossa. Entre em contato com a gente tenta fazer esse estreitamento, né? E é isso, o relatório eu acho importante, né? No caso a Márcia também, viu, Márcia? O relatório da nossa pesquisa, ele é bem sugestivo, ele aponta algumas coisas que eu penso que a nossa dirigente foi bem, assim, corajosa. E eu também, sabe? A gente também, minha supervisora também, porque a gente colocou alguns apontamentos assim que dá para ter uma reflexão, né? Bem legal. Então, se vocês olharem o relatório, vocês vão perceber que tem alguns dados assim, você fala, nossa. Eu vou olhar, professor. E também no jornalzinho, tá? Aí você vai vendo que a gente está constantemente tentando buscar informações, um trabalho, não digo acadêmico, mas olha, bem complexo mesmo, viu? Eu vou, assim que eu receber o material, eu vou passar para a PCNP de Humanidades aqui da UFPAC, porque eu acredito que ela vai ficar muito interessada e quem sabe a gente consiga fazer algo parecido. Né? Ou outro formato. O importante é saber a realidade de vocês e ver que forma seria melhor. Dá certo aqui, não dá certo ali, né? E os demais participantes, assim, eu quero agradecer a participação de vocês, né, o que vocês colocaram aí no chat e tal. E também me disponho, sabe, dentro do possível, né? Principalmente no período da noite, que eu estou um pouco mais livre e tudo, a gente pode estar fazendo alguma coisa, uma roda de conversa, né? Não tem problema, não importa qual que é, né? Qual é a escola, se é a diretoria, né? Hoje nós temos essa condição, né, de uso tecnológico. Lógico, né, tem um pouco de paciência, vocês viram que eu tenho dificuldade, mas estamos aí, né? Teruio, você quer fechando? Eu acho que foi muito bom, né? Nós nem percebemos que ficamos 2 horas em contato e isso é sinal de que foi muito bom, né? Eu não sei a opinião de todos, mas eu acho que, pelo que a gente viu, né, quem se manifestou, a roda de conversa foi muito boa. Sua apresentação foi muito boa e esperamos encontrá-lo no próximo, no 21º, enquanto se escola, tá bom? Isso, obrigado. A gente pode ir encerrando, né, Vitor? Isso, obrigado, Teruio, obrigado a todos. Desculpe alguma coisa, eu não fui feliz, né? Então nós vamos estar encerrando agora aí, né, Teruio? Pode fechar. E um abraço a todos, viu, professores? Bom 2021 a todos. Ok, muito obrigado.